Nós vamos ler a palavra de Deus hoje, em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, colocamos nossa vida diante de Ti, nosso coração, nossa mente, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha nos dar direção agora, compreensão, que a luz do Teu Santo Espírito nos ilumine, para que recebamos a Tua palavra, Senhor, e sejamos edificados, desafiados por ela, em nome de Jesus. Amém. Para pensar nessa pergunta. Só pensar, não precisa responder. Você pensa sem falar nada. O que é que você deseja da parte de Deus? O que é que você tem mais pedido em oração nos últimos tempos? Há quem peça uma casa, há quem peça um carro, há quem peça uma família transformada, há quem peça a Deus uma família convertida, há quem ore por prosperidade financeira, há quem ore por paz, há quem peça por alegria, e há quem busque de Deus soluções em geral para suas vidas. Se a gente for minimamente honesto, a gente vai admitir que um dos nossos objetivos centrais da nossa frequência na terça-feira é falar com Deus a respeito daquilo que a gente quer dele. É chegar no fim do culto, no tempo da oração, na hora da oração e colocar para Deus aquilo que a gente deseja ver acontecendo, aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida ou na vida de alguém que a gente ama, na vida de alguém que a gente quer bem. Agora, você já parou para pensar no que Deus quer de você? Eu sei o que eu quero de Deus, mas será que eu sei o que Deus quer de mim? O texto de Romanos nos dá a resposta de uma forma muito clara e muito objetiva. Se você ler o texto sistematicamente, você vai receber essa resposta de forma muito clara. Porque o texto, ele é enfático, dizendo que o desejo de Deus é que eu e você sejamos filhos e filhas parecidos com quem? Com Jesus. Vamos ler de novo? Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Então o desejo de Deus para nós é o quê? Que sejamos filhos e filhas parecidos com o seu Filho, Jesus. Se você parar para pensar, vai ver que Deus criou somente um tipo de seres viventes semelhantes a Ele. Os seres humanos. Aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis está narrando Deus no ato da criação. E quando Ele vai criar o ser humano, Ele diz para si mesmo, ou para a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Deus
nos fez iguais a Ele, no que diz respeito ao caráter, no que diz respeito ao raciocínio, no que diz respeito às emoções e no que diz respeito à santidade. E por que não dizer a liberdade? Deus nos fez iguais a Ele também no que diz respeito à liberdade. Só que aconteceu um problema. Capítulo 3 de Gênesis. O pecado. O ser humano desejou ficar em pé de igualdade com Deus. O ser humano desejou ser como Deus. Tem muita gente que diz, o pecado original foi a desobediência. Irmãos, vamos analisar do ponto de vista existencial. O ser humano não apenas desobedeceu a Deus por comer a fruta de uma árvore proibida. O ser humano desejou ali naquele momento ficar em pé de igualdade com Deus. O ser humano desejou ser como Deus. E a partir desse momento a imagem de Deus no homem e na mulher se corrompeu. A imagem de Deus no homem e na mulher ficou distorcida. É como um retrato. Você deve ter na sua casa retratos antigos, aquelas fotos antigas que elas eram reveladas num processo químico. Essas ainda aguentam, né? O problema é quando elas eram impressas. Essas são as piores. A foto impressa. Não sei se você consegue lembrar da diferença, porque hoje ninguém imprime foto mais, né? A foto revelada com química, ela aguenta mais o efeito do tempo. A foto impressa, ela até meio grudenta assim, ela perde as suas características com mais rapidez. E isso que a gente está falando de nós termos a nossa imagem e semelhança de Deus corrompida pelo pecado, é como aquela foto antiga que ficou borrada. E ficou tão borrada com o decorrer do tempo, que você já não consegue ver mais quem é a pessoa que está ali. Você até vê que existem pessoas naquela foto. Você identifica pessoas de uma foto, mas por causa da corrupção do tempo sobre aquela foto, por causa do desgaste naquela foto, você não mais identifica a pessoa que está ali. A pessoa ficou irreconhecível. O pecado fez isso com a gente. O pecado deixou o ser humano irreconhecível quanto à imagem de Deus. E é exatamente por isso que nós temos tantos problemas, que nós temos tantas dificuldades, que nós passamos por tantas tristezas, por tantas lutas e por tantas perdas na nossa vida. O pecado entrou na vida humana, o pecado distorceu a nossa imagem e semelhança de Deus, e a consequência disso é que a nossa vida acabou virando um caos. E é por isso que nós temos que vir aqui numa terça-feira, ou em outros dias de culto, ou na nossa própria vida devocional, para colocar diante de Deus todas essas questões que nos atrapalham, todas as questões que nos incomodam e tudo aquilo que nós queremos de Deus. O problema, irmãos, surge quando nós confundimos as coisas e pensamos que a solução para as nossas vidas é apenas saber o que nós queremos de Deus e pedir para Deus o que nós queremos. Porque a solução para as nossas vidas não é exatamente saber o que eu quero de Deus, mas é sobretudo saber o que Deus quer de mim. E diante disso corresponder ao que Deus quer de mim. Aí você pergunta, pastor, mas o que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Ele quer que nós sejamos filhos semelhantes a Jesus. Por que isso? Porque Ele quer restaurar em nós
a sua imagem e a sua semelhança, fazendo com que nós retornemos ao máximo à essência daquilo que ele fez lá no início. Jesus é o modelo supremo com o qual Deus nos chamou a parecer. Ele é a essência de Deus, ele é a revelação plena de Deus. E é por isso que Deus diz que ele quer que nós sejamos filhos parecidos com Jesus, porque quando nós somos filhos parecidos com Jesus, nós recuperamos a imagem de Deus em nós. Você pode pensar assim, pastor, mas isso é impossível. Isso é impossível. Como é que eu vou me transformar em alguém parecido com Jesus? Sabe, irmão? Tornar-se uma pessoa, um homem, uma mulher parecido com Jesus, começa no dia da nossa conversão. Começa no dia em que a gente acorda para Deus. No dia que o Espírito Santo faz uma obra na nossa vida, a gente começa a enxergar Deus de verdade e a gente entrega o domínio da nossa vida para Jesus. Foi o dia que você disse sim para Deus, que Deus abriu o teu entendimento, que Deus tirou toda a cegueira dos seus olhos e fez você enxergar a Ele, coisa que você não conseguia antes. A partir desse momento, começou uma obra de transformação na sua vida para fazer você resgatar a essência da imagem e semelhança de Deus. Então, parecer-se com Jesus é um processo que o Espírito Santo realiza em nós. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, que Deus é quem efetua em nós tanto o querer, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ou seja, é Ele que nos impulsiona, é Ele que trabalha em nós, para que nós vamos ao longo do tempo adquirindo a imagem e semelhança de Deus. Agora, qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Porque fica parecendo que Deus faz tudo e a gente fica só de braços cruzados esperando, né? A nossa responsabilidade, irmãos, na transformação que Deus quer fazer conosco, é cooperar com o Espírito Santo. Se Deus quer me transformar, se Deus quer me fazer retornar para a essência, se Ele quer me fazer parecido com Jesus, e é Ele que opera isso na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cooperar com o Espírito Santo. Lá em Gálatas 2:20, Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Cooperar com o Espírito Santo é permitir que o caráter de Cristo viva em nós. E o nosso caráter seja moldado por Ele. Veja, não é anular a nossa personalidade, não é anular o nosso eu, a nossa essência, mas é anular sim o nosso caráter corrompido, o nosso coração corrompido e assumir o caráter de Cristo. É isso que Deus quer fazer conosco ao longo dos dias. Eu tenho dito que, em várias reflexões que a gente faz, eu tenho dito que grande parte dos nossos problemas é causada por nós mesmos. Através dos nossos erros, através das nossas motivações erradas, através do nosso egoísmo, através do nosso orgulho, através de tantos erros que nós cometemos ao longo da vida. Só que a partir do momento em que nós cooperamos com o Espírito Santo na transformação do nosso caráter, muita coisa se resolve. Porque nós passamos a nos assemelhar a Jesus e a viver no centro da vontade de Deus. E o resultado disso é uma vida diferente, uma vida abundante. À medida que eu vou sendo transformado, a minha mente vai sendo transformada, as minhas decisões vão sendo transformadas, a minha caminhada vai sendo transformada. E aquilo que antes era um caos, vai se tornando uma caminhada de
vida. Está claro para você? É claro que a gente nunca vai alcançar a perfeição nessa vida. E é por isso que a gente tem que apresentar para Deus as nossas necessidades. Tenho certeza que depois que a gente terminar a reflexão, você vai ter algo para colocar para Deus. Eu tenho algo para colocar para Deus. Eu preciso que Deus trabalhe na minha vida, que Ele faça acontecer na minha vida. Mas o que eu tenho que entender é que quanto mais eu coopero com o Espírito Santo, mais eu pareço com Jesus, e menos problema eu tenho na vida. Porque a minha vida se transforma. Aí você talvez esteja matutando, tudo bem, pastor, eu entendi que Deus quer me trazer a essência, Ele quer me devolver a essência, e que essa essência é o caráter de Cristo, e que para isso aconteça eu tenho que cooperar com o Espírito Santo. Mas, como é que eu posso cooperar com o Espírito? A pergunta que talvez precisa ficar para nós hoje é: como cooperar com o Espírito Santo, a fim de que Ele realize uma obra transformadora em nós, fazendo com que a gente adquira o caráter de Cristo e tenha uma vida transformada para o bem. E a gente chegue exatamente aonde a gente quer com as nossas orações, que os nossos problemas acabem, que as nossas dificuldades acabem, que muita coisa que a gente plantou errado, a gente replante certo para colher certo. Então, como cooperar com o Espírito Santo? Está preparado para a resposta? Primeiro, não apague o Espírito. Primeiro, eu vou pontuar, é uma coisa bem simples, então eu vou pontuar bem rapidamente. Não apague o Espírito. Da onde eu tiro isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Paulo escreveu assim para os irmãos da igreja de Tessalônica: não apagueis o Espírito. É uma frase curtinha, mas poderosa. Não apagueis o Espírito. Na linguagem de hoje, esse não apagueis o Espírito está na tradução Revista Atualizada, tá? A linguagem de hoje fez um ótimo trabalho de interpretação do texto, e ele traz para nós uma frase um pouco diferente, mas muito mais esclarecedora. Na linguagem de hoje, 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não atrapalhem a ação do Espírito. Na atualizada, não apagueis o Espírito. Na linguagem de hoje, não atrapalhem a ação do Espírito. Ou seja, não coloque empecilhos para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. O que é o empecilho? O empecilho é o obstáculo, é a barreira para Deus não agir na minha vida. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Não pode, eu quero Deus agindo. Ah, meu irmão, a gente consegue impedir a obra do Espírito Santo, sim. Sabe quando? Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta da oração, quando a gente se afasta da palavra, quando a gente se afasta dos cultos, quando a gente se afasta dos irmãos. Lembra da frase que eu também cito aqui de tempos em tempos? Brasa fora do braseiro, apaga. Brasa fora do braseiro, apaga. Então a gente tem que estar envolvido com as coisas de Deus. A gente tem que estar perto de Deus. E a gente tem que estar perto do povo de Deus. Porque é isso que faz manter acesa a chama do Espírito no nosso coração. Outra coisa que atrapalha muito o agir do Espírito é a gente julgar as pessoas que Ele quer falar, que Ele quer usar para falar conosco. Como pode isso? A gente faz. Julgar as pessoas que Deus quer usar para falar conosco. Eu já vi muita gente
desprezando uma orientação de Deus, só porque não aceitou a pessoa que Deus estava usando naquele dia. Já vi gente perdendo de ouvir a voz de Deus claramente no coração, porque rejeitou a pessoa, julgou a pessoa. E aí eu preciso lembrar você, meu irmão, minha irmã, que Deus usou uma mula para falar com Balaão, lá no passado. Deus, só um minuto, irmão, deixa eu desligar aqui, que está atrapalhando. Deus usou reis incrédulos para serem bênção na vida do seu povo no passado. Deus escolheu pessoas improváveis para serem bênção na vida de outros. A Bíblia diz para nós, irmãos, que nós temos de julgar a profecia e nem sempre o profeta. Às vezes o profeta precisa ser julgado? Sim. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que a profecia tem que ser julgada. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, Paulo escreveu assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aí a gente olha para o irmãozinho que está lá de repente pregando, ou trazendo uma palavra para a gente, ou até um irmão na fé que chega para nos dar um chacoalhão, e a gente fala: não, você não tem moral. Não é assim que a gente faz? Você não tem moral para falar comigo. E a gente esquece que, se for parar para pensar, sem moral todos nós somos. Porque todos nós somos pecadores. Né? Então o que a Bíblia diz para nós? Julgar a profecia e nem sempre o profeta. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, Paulo recomendou o seguinte: tratando-se de profecias, ele está falando da organização do culto, que durante o culto, naqueles dias, havia profecia, havia línguas, havia manifestações de todo tipo de sinal e maravilha, e aí ele dá uma orientação para que o culto fosse ordenado. E na hora da profecia ele disse assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros, julguem. Tem alguém profetizando? Alguém também tem que estar julgando a profecia. Me lembro quando eu era menino, nós fizemos uma excursão para uma igreja de Londrina. Eu morava em Santo Antônio. Fizemos uma excursão como grupo de louvor para uma igreja de Londrina. Hoje é uma das maiores igrejas de Londrina. Então a gente tinha ido para lá para aprender com o grupo de louvor deles, que já era naquela época assim, um espetáculo. E eu fiquei muito surpreso quando eu vi as pessoas que tinham dons de língua, de profecia, de revelação, saírem dos seus bancos, chegarem no pastor, falar a profecia para o pastor, a língua, a interpretação, a revelação para o pastor, para depois receberem a autorização para falar para a igreja. Eu fiquei surpreso com aquilo, porque é quase o que Paulo está ensinando. É claro que existia alguma coisa ali que precisava ser ajustada, né? Mas eles estavam seguindo aquilo que a Bíblia está dizendo, julgando a profecia, julgando o que estava sendo falado. Como é que eu apago o agir do Espírito? Quando eu me afasto de Deus, ou quando eu deixo de receber a palavra de Deus, porque eu estou julgando a pessoa que está falando. Nosso coração e a nossa mente precisam estar ligados naquilo que Deus quer falar e quer fazer na nossa vida.
Porque se isso acontecer, a gente vai ser transformado facilmente por Deus. A gente vai adquirir o caráter de Deus. E, consequentemente, a nossa vida vai ter um salto de qualidade. Não é isso que a gente quer? É o que eu quero. Mas para isso eu preciso me render ao que o Espírito Santo está falando comigo. E deixar ele trabalhar. Segundo, primeiro então é não apagar a obra do Espírito. Segundo, aprenda a linguagem do Espírito. O que eu quero dizer é que nós precisamos entender o modo como o Espírito Santo se comunica conosco e o modo que ele age nas nossas vidas. Para isso a gente precisa estar conectado com a palavra de Deus. Não tem outro jeito. A gente tem que passar pela Bíblia. Porque é na Bíblia que a gente encontra o modus operandi do Espírito. É na Bíblia que a gente entende como ele agiu na igreja lá no passado e como ele quer agir hoje nas nossas vidas. O que é que nós podemos esperar do Espírito Santo hoje, ao olhar o passado e reler aquilo que foi feito no passado para o presente, saber o que o Espírito Santo está fazendo ou o que ele quer fazer na nossa vida. Porque se a gente não conhecer a Bíblia, a gente corre o risco de cair nas ciladas do nosso próprio coração, pensando que Deus está falando conosco, quando na verdade é a nossa carne que está falando. Ou a gente corre o risco de cair em falsas manifestações espirituais. Daí, meu irmão, qualquer coisa bonita que a gente ouvir falar a respeito de Deus, a gente vai achar que está correto. E nisso a gente pode estar até caindo em heresia. Mas como é bonito, a gente acha que está correto. Porque não conhece a Bíblia o suficiente para olhar aquilo e falar, peraí, isso não é de Deus. Isso não é o modo pelo qual Deus age. Está claro para você? Então é na Bíblia que a gente entende a linguagem do Espírito Santo. É na Bíblia que a gente aprende o que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Então a gente tem que ter contato com a palavra, entender como Deus fala e ouvir essa voz. Por último, mantenha o seu coração sempre quebrantado. Não apague a voz do Espírito. Esteja atento à linguagem do Espírito Santo e mantenha um coração sempre quebrantado. Se Deus quer nos transformar em filhos parecidos com Jesus, um grande passo que nós damos na cooperação com o Espírito Santo é ter um coração quebrantado. O salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 17, disse assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sabe quando Davi escreveu isso? Alguém faz ideia de quando Davi escreveu isso? Depois que ele já tinha engravidado Batseba, depois que ele já tinha mandado Urias para o fronte de batalha, aí o profeta veio para ele, profeta Natan, se eu não estiver enganado, veio para ele e falou: Davi, uma pessoa assim, assim, aconteceu tal coisa, tinha só uma ovelhinha, e esse que tinha um monte de ovelhinha foi lá e pegou a ovelhinha desse, que tinha só uma, o que a gente faz com ele? Davi falou o quê? Merece a morte. Natan deu de dedo na cara dele e falou: é você esse cara. Foi você que fez isso. E depois dessa chacoalhada, Davi olhou para dentro de si, percebeu o seu erro e se quebrantou na presença de Deus. Tão quebrantado era Davi que a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Homem que andava segundo o coração de Deus. Irmãos, quanto mais quebrantado, quanto mais maleável for o nosso coração, mais o Espírito Santo vai nos moldar. Mais o Espírito Santo vai trabalhar no nosso caráter. Mais ele vai nos transformar
em filhos e filhas parecidos com Jesus. Consequentemente, mais no centro da vontade de Deus a gente vai estar. E de quebra, mais abençoados a gente vai ser. Eu concluo dizendo aquilo que eu já disse agora há pouquinho. É claro que a gente nunca vai alcançar a perfeição nessa vida. E é por isso que a gente constantemente vai pedir para Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, porque a gente tem que remendar as coisas erradas que deram na nossa vida, ou até mesmo colocar diante dele as nossas necessidades. Mas quanto mais a gente cooperar com o Espírito, mais a gente vai parecer com Jesus e menos problema a gente vai ter na vida. Porque a gente vai estar andando no centro da vontade de Deus. O que eu preciso então? Cooperar com o Espírito Santo na obra que Ele quer fazer em mim. Que jeito? Não apaga o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Eu entendo a linguagem do Espírito, tendo contato com a palavra de Deus. E eu mantenho um coração quebrantado. Com isso, Deus muda a nossa vida. Deus muda a nossa história. Deus transforma as dificuldades que a gente está passando. E a gente pode colher muito mais vitória. Vamos orar? Fique de pé. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Colocar diante de Deus as questões que têm nos incomodado. Enquanto Deus está trabalhando em nós. Enquanto a gente ainda não deu um passo a mais. Que Ele nos dê a sua graça para a gente conseguir vencer as nossas lutas, vencer as nossas dificuldades. De tempo em tempo vamos parecendo com Ele e alguns erros vão sendo deixados de lado. E muita vitória vai acontecer. Vamos orar. Deus Santo, eu louvo o Teu nome pela Tua palavra, que nos desafia, Senhor, a buscar mais a ação do Teu Espírito Santo em nós. A cooperar com o Teu Espírito Santo na transformação que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Pai, nós entendemos hoje que o Senhor quer fazer de nós filhos e filhas parecidos com Jesus. Filhos e filhas que assumem o caráter e os pensamentos de Cristo. Queremos, ó Deus, que isso aconteça em nós, mas também precisamos que o Senhor molde a nossa vida para que caminhemos em direção àquilo que o Senhor quer. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cooperar com o Teu Santo Espírito, a ter um coração aberto para o mover do Senhor em nós, a ter um coração aberto para aquilo que o Senhor fala conosco, a ter o coração sempre aberto para todas as maneiras pelas quais o Senhor tem acesso a nós, de tal modo que a Tua obra vai sendo feita, nosso caráter vai sendo transformado, e muita coisa que hoje é só luta, que hoje é só dificuldade, que hoje é só necessidade, vai dando lugar à vitória, vai dando lugar a um novo procedimento, vai dando lugar a novos plantios abençoados e, consequentemente, a novas colheitas abençoadas na nossa vida, Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida das questões que temos apresentado a Ti. Nossos problemas, nossas lutas, os desafios que temos diante de nós, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida que apresentamos a Ti, para que o Senhor confirme, ó Deus. Pai, se houver em nós sonhos e propósitos que não são do Senhor, que não são do Teu agrado, que o Senhor tire isso do nosso coração, ó Pai. Para que busquemos, para que desejemos aquilo que o Senhor quer, aquilo que está no Teu coração, que os nossos sonhos, que os nossos projetos sejam os que estão no Teu coração para nós, ó Deus. Então fala conosco, dirige as nossas vidas, dá-nos força para cada batalha que tivermos que travar, Senhor, e que possamos sempre engrandecer e louvar o Teu nome, pela obra do Senhor em nós e pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até domingo.